Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido a todos para que nós possamos ler aqui no tema dessa festividade, no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 2. Livro de Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo que vai dizer: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Graças a Deus, poder já retornar aos nossos assentos. Desde já aqui, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Porque se hoje estamos aqui na presença do Senhor é porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, na pessoa do pastor Aldair e os demais pastores que estão na sua retaguarda. Louvo a Deus pelos nossos líderes de jovens, que sempre têm nos dado total confiança. Louvo a Deus pela vida do nosso coordenador Gesiel. Confesso para os irmãos que quando ele mandou o áudio para o meu pai, nós já estávamos sentados na mesa para almoçar. Eu ia comer a comida na mesma hora. Chega a pedir a fome, mas aí, né, que nem os outros demais falaram aqui, não tem como a gente dizer não para pregar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso supervisor, pastor William. Louvo a Deus pela vida da minha família, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, que sempre têm tido ao nosso lado, nos ajudando e segurando em nossas mãos. Louvo a Deus pelas minhas regentes do nosso conjunto. Louvo a Deus por toda essa juventude que sempre esteve de joelho dobrado orando ao nosso favor. Porque se hoje eu e os demais pregadores que estão aqui, se nós estamos aqui hoje, nesta tarde, louvando e agradecendo o nome do Senhor, é porque as orações dos irmãos, que os irmãos têm orado em nosso favor. Isso é a causa de estarmos aqui nesta tarde. Meus amados e queridos irmãos, olhando aqui neste versículo a qual foi lido, os dois irmãos que aqui já pregaram, louvo a Deus também pela vida deles, o irmão Arthur e o irmão Elisvaldo, os outros também que vão pregar, o pastor William, também o pastor José Raimundo, louvo a Deus também pela vida deles. E aqui, se nós formos olharmos, conforme já foi falado aqui no meio da igreja, pelos servos do Senhor, nós podemos ver aqui no livro de Deuteronômio, que esse capítulo, capítulo 32, vai ser o último cântico escrito por Moisés. Para entendermos um pouco, se voltarmos lá no capítulo 31, é possível nós vermos que Moisés vai chamar o povo de Israel para que se reunisse, e então, reunindo o povo de Israel, Moisés vai dizer a eles que não mais iria com eles e que não entraria na terra prometida, porque até o próprio Deus havia dito que ele não passaria o Jordão. E a Bíblia vai dizer então que eles ali vai nomear Josué para que pudesse ser o novo líder daquele povo, para que pudesse ajudar aquele povo a chegar na terra que o Senhor tinha prometido aos seus pais, aos seus antepassados. E a Bíblia vai dizer então que no capítulo 31 que Deus, após mostrar a Moisés que Josué seria o seu sucessor e que daria continuidade naquele trabalho, Deus então chamou os dois para que fosse até a tenda da congregação e que ali ia passar algumas coisas para eles. E aí, adentrando Moisés, juntamente com Josué ali naquela tenda, o Senhor apareceu a eles como que uma nuvem, e então começou a falar para os seus servos tudo o que aconteceria com o povo de Israel. E pediu para que Moisés escrevesse aquela lei. E ali o Senhor foi começando falando: esse povo vai se distanciar de mim, eles vão levantar outros deuses, vai adorar aos seus próprios deuses, vai desviar dos meus caminhos para seguir as suas próprias vontades. Foi falando tudo o que aquele povo faria depois que passasse o Jordão. Mas então o Senhor, para não deixar ninguém desapercebido do que ele fala, pediu para que Moisés escrevesse essa lei, para que essa lei pudesse servir como de testemunha do que Deus estava falando para eles, para aquele povo, do que aconteceria. E a Bíblia vai nos dizer então, Moisés escreveu a lei, só que lá no capítulo 32 aqui, no tema dessa festividade, Moisés agora vai ler a lei para aquele povo, para o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 1: inclina os teus ouvidos ao céu
e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Aí adentrando no versículo 2, Moisés vai dizer da seguinte maneira: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Se formos olharmos uma visão científica e material, é possível notarmos que não tem como a terra produzir sem que haja água, porque de maneira alguma a terra pode produzir ou fazer com que sementes venham germinar sem que primeiro haja água sobre a face da terra. Ou seja, é necessário que para algo tenha vida na terra, precisa primeiro da água. E aqui conosco não é diferente. Se formos olhar espiritualmente, não tem como um crente prosperar sem que goteje sobre ele a doutrina do Senhor. Não tem como um jovem prosperar sem que goteje sobre ela a doutrina do Senhor. Não tem como um jovem prosperar sem que primeiro esteja preparado para receber a chuva das graças do Senhor. Por quê? Porque a água é fundamental para o crescimento. É a água que faz com que uma semente venha germinar, essa semente venha se crescer, virar uma planta, uma árvore, para que depois possa dar bons frutos. Não tem como um crente dizer que dá bons frutos, sendo que nunca deu lugar para a doutrina do Senhor. É preciso primeiro preparar o seu coração para que possa chover da doutrina do Senhor sobre ele, para que depois possa frutificar na presença do Senhor. E aqui nós podemos ver, diante disso, diante desse tema, que é conservando os valores e princípios da sã doutrina, eu coloquei aqui o que é que eu e você devemos fazer para preservar os valores e princípios da sã doutrina. O que é que nós devemos fazer? Aí então aqui em primeiro lugar eu coloquei, eu primeiro preciso me santificar. O que é santificar? A palavra santificar está relacionada à palavra purificar, que tem consigo o sentido de tornar-se puro. Tornar-se puro significa sem mistura genuína, ou seja, ser puro, não ter contaminação com nada. Nós podemos ver por que o crente deve ser puro, porque o Senhor foi quem falou que nós não devemos nos contaminar com o que há no mundo, mas permanecer sempre fiel e perseverando na sã doutrina para que nós possamos encontrar com Ele. Aqui, com o termo purificar, eu coloquei o que é que eu devo primeiro purificar em mim. Em primeiro lugar, eu coloquei purificar o nosso coração. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus, sendo que o meu coração nunca foi purificado para receber o Espírito de Deus. Não tem como eu falar que o Espírito Santo faz morada no meu coração, sendo que eu nunca abri o meu coração para receber o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo ele não habita em casas que já está ocupada, não. Como é que você quer receber o Espírito Santo, sendo que o seu coração nunca deixou a mágoa que você tem pelo seu irmão, sendo que o seu coração nunca deixou a recha que você tem contra o seu irmão? Primeiro é preciso eu purificar o meu coração, para que o Senhor possa fazer morada nele, para que depois de eu com o coração purificado, eu possa dizer que o Senhor faz morada no meu coração. Por que é essencial a purificação do nosso coração? No Salmos 24, o salmista vai dizer da seguinte maneira: quem é que subirá ao monte do Senhor? Ou quem é que estará no seu lugar santo? No versículo 4 ele vai responder a sua própria pergunta: é aquele que é limpo de mão e puro de coração, mas que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Este receberá do seu galardão e a certeza da sua salvação, porque ela é receber Deus primeiro precisa do coração, para que nunca possamos ver. No segundo ponto eu coloquei purificar. Muitos querem purificar, mas nunca buscaram purificar os seus lábios, nunca buscaram purificar a sua boca. Como é, pastor, que Deus vai usar eu para pregar a palavra do Senhor, sendo que minha boca está ocupada mentindo lá atrás, sendo que minha boca está ocupada lá. Como é que eu vou guardar as bênçãos sendo maldição contra o meu irmão? Eu tenho que ser puro de falar através da nossa boca. Não temos que falar através de uma boca que já está ocupada.
qual Isaías vai dizer no livro que Isaías teve aquela grande escrevimento, uma leão, e a Bíblia vai escrever os serafins, cada um tinha 6 asas sobre os seus pés, com duas, então Isaías estava naquela, então ele diz, depois desse acontecimento, porém, os brasa viva que retiraram com atenaz, e levou ele os lados, então a Bíblia nos revela que Isaías ouviu uma voz que dizia, e que há de ir por nós. Então respondeu o profeta, eis-me aqui, eis-me aqui. Seus lábios purificados. Isaías, no entanto, não pôde revelar ao Senhor que poderia ir ao nome do Senhor sem que antes tivesse seus lábios purificados. Quer sair pregando a palavra do Senhor, quer sair cantando com autoridade ao Senhor, primeiro precisamos purificar os nossos lábios, para que nós não venhamos falar a palavra de nós mesmos, mas que o Senhor venha falar através da nossa boca. Em terceiro lugar, que eu coloquei purificar os nossos olhos. Muitos querem ter uma visão espiritual, falam assim, eu quero ver Deus agir na minha vida. Mas você nunca esteve disposto a deixar tudo para trás para que Deus venha fazer isso. Primeiro é preciso que eu venha deixar tudo para trás, para que possa sim pedir ao Senhor que revele essas grandezas na minha vida. Porque o Senhor sempre está revelando os seus mistérios em nosso meio, sempre está derramando o teu poder. Mas só pode ver aquele que está com seus olhos purificados. Não tem como eu ver o agir de Deus, sendo que eu nunca parei para pedir ao Senhor para purificar os meus olhos. Mas a partir do momento que você busca a purificação dos seus olhos, para que possa ver a glória de Deus, aí agora no hino que é cantado, você vê o mover do Espírito Santo. Na saudação que é falada, você vê o mover do Espírito Santo. Até que você está sentindo que você está chorando, é porque eu vejo a presença de Deus. Ei, jovem, quer ver a presença de Deus? Vamos purificar os nossos olhos, para que nós possamos ver a glória de Deus em nosso meio. Quarto lugar que eu coloquei, purificar os nossos ouvidos. De mesmo modo, não tem como eu escutar a voz do Senhor se os meus ouvidos estiverem escutando uma fofoca, estiverem escutando uma calúnia, estiverem escutando uma mentira. O que é que adianta eu querer ouvir a voz do Senhor, sendo que lá atrás eu estou dando ouvido para o que o mundo está falando? Como é que eu vou querer ouvir a voz do Senhor se não pode ter uma roda de fofoca que eu estou lá no meio, tentando escutar o que é que está falando? Se fosse de mim, eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz, e se nem é de mim, o que eu quero saber? Eu primeiro preciso purificar os meus ouvidos. Como é que o Senhor vai falar no ouvido de um ser humano que está dando ouvido ao mundo? Como é que o bem vai falar no ouvido de alguém que está ouvindo mal? Primeiro cabe a mim e a você purificar os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Nós vamos ver lá no livro de Samuel, capítulo 3, vai narrar a história de quando, depois de Ana ter concedido a luz e teve o seu filho Samuel, então levou para que pudesse servir ao Senhor ali, juntamente com Eli. E aí, ao decorrer da passagem, nós vamos ver que Samuel, certo dia, estava lá deitado, já prestes a dormir, e aí ouviu uma voz chamando pelo seu nome. E aí, então, ele correu até Eli e perguntou, o senhor que me chamou? Ele falou, não foi eu, volta e vai deitar novamente. Isso repetiu por 3 vezes, até que ele foi novamente a Eli, e Eli então viu que Samuel estava ouvindo a voz do Senhor. Então disse a Samuel, vai deitar de novo, mas se novamente ouvir essa voz, diga assim, fala que o seu servo ouve a tua voz. Samuel escutava a voz do Senhor, mas é porque tinha os seus ouvidos ligados no trono da graça. Samuel tinha escutado a voz do Senhor, mas é porque estava ali na casa do Senhor para ser um servo de Deus. Você que quer ser um servo de Deus, uma serva do Senhor,
precisamos purificar os nossos ouvidos, porque no ouvido que já está ocupado não tem como o Espírito Santo falar. Agora aqui no terceiro ponto eu coloquei ser diferente. Aqui adentro, aqui onde os outros pregadores falaram, corte de cabelo, temos que ser diferente em todos os lugares. Como é que nós queremos ser conhecidos como crentes se nós não damos exemplos de que somos crentes? Precisamos ser diferentes onde é que estivermos, para que todos notem em nós a presença do Espírito Santo, para que possam olhar em nós e falar: você é crente? Sou. Por quê? Como é que você viu que eu sou crente? Não, eu vi que você é diferente. Temos que ser diferente onde é que estivermos, porque a diferença vai nos garantir a salvação. Se formos lá para o livro de Atos, no capítulo 2, vai narrar a história da descida do Espírito Santo, onde nós podemos ver que Jesus, antes de subir ao céu, pediu aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E a Bíblia vai dizer então que quase 500 crentes reuniram ali em um só lugar para receber de Deus o Espírito Santo Consolador. Só que alguns deles não puderam ficar, mas a Bíblia vai relatar que quase 120 permaneceram ali naquele local. Nós podemos ver, não tinha só 120 pessoas ali naquele lugar, mas apenas 120 colocaram no seu coração de ser diferente e esperar de Deus o Espírito Santo Consolador. A Bíblia vai nos revelar então que veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e então começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, mas eles só receberam o Espírito de Deus, porque se colocaram ser diferente daquela população. Jesus deixou o recado para que todos permanecessem em Jerusalém, mas só aqueles permaneceram como o Senhor tinha mandado, só aqueles colocaram no seu coração de fazer a diferença, de mesmo que o mundo todo está fazendo ao contrário, mas eu sou diferente, o meu propósito é de esperar a vinda do Senhor. Eu tenho que ser diferente, eu não posso dizer que estou esperando a vinda de Cristo, sendo que estou fazendo tudo que o mundo oferece. Eu primeiro tenho que deixar tudo de lado e ser diferente do mundo, porque a Bíblia vai nos revelar, vai nos dizer que não fazemos o que o mundo faz, mas fazemos o que sermos imitadores de Cristo, porque essa é a única maneira que nós podemos vencer. Ainda no livro de Atos, no capítulo 7, vai narrar a Estevão, e a Bíblia vai dizer então que Estevão estava sendo apedrejado. Aqui nós podemos ver já a diferença. Apenas Estevão estava sendo apedrejado, é porque só Estevão era diferente daqui. Só Estevão estava ali sendo diferente. Já tinha outros no meio do propósito de Estevão, sim, mas ali no momento apenas Estevão era diferente daquela população. E a Bíblia vai nos dizer então que Estevão morreu apedrejado porque era diferente, porque não deixou de pregar a palavra do Senhor. Mas a diferença de Estevão também trouxe um grande privilégio para ele, porque enquanto estavam apedrejando Estevão, disse Estevão: eis que vejo os céus abertos, e vejo Jesus à direita do Pai, que está de pé olhando por mim. E Estevão, só Estevão viu os céus abertos, porque só ele estava diferente. Se todos aqueles tivessem como Estevão, todos eles haviam avistado o céu aberto. Mas por que só ele viu? Porque só ele estava disposto a preservar os bons costumes. Ah, mas isso pode te tirar a vida. Mas estou disposto a preservar e andar na doutrina, porque eis que eu posso ver o certo. Eles não veem o que eu estou vendo, mas eu sou diferente. O mundo não vê a glória do Senhor, mas eu posso ver o vento. O mundo não pode sentir a presença de Deus, mas eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, quer sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Tem que ser diferente, tem que renunciar ao pecado, tem que deixar tudo para trás. Ah, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Tem que ser diferente, não é fazer o que o mundo faz, mas é ser santo, santo em toda maneira de viver. Se formos lá para a passagem onde vai relatar a história de Paulo e Silas, quando estavam encerrados naquela prisão, cantaram o hino Aqui Sede, e aí Deus falou em meu coração para colocar isso também. Nós podemos ver
apenas Paulo e Silas foram presos ali naquele lugar, porque também eram diferentes. Mas o que aquela população não sabia é que a diferença que aqueles dois homens tinham era o que atraía para eles a comunhão com o Espírito de Deus. A Bíblia vai nos revelar que então aquela prisão ali onde eles estavam, houve um terremoto, tudo foi quebrado. Nós podemos ver que as correntes se quebraram e caíram por terra e eles ficaram livres. Mas porém não saíram, porque se fosse como qualquer um, poderiam eles fugir. Não, eles permaneceram no mesmo lugar. A diferença não é você esbanjar dessa diferença. Eu sou crente, posso ir a qualquer lugar. Não, o crente também tem os seus limites, porque Deus estabeleceu. Muitos hoje querem aproveitar o nome crente e querem falar, não, eu sou crente. Toma cuidado, crente é quem crê em Deus, mas vai morar no céu, tem que ser mais que isso. Tem que ser santo em toda maneira de viver. Temos que ser diferente. Não tem outra forma de entrarmos no céu senão pela diferença. Se não deixarmos tudo de lado que o mundo tem para nos oferecer e seguirmos a Cristo com o propósito de que muito em breve soará a trombeta e que nós que somos diferentes deste mundo iremos subir porque iremos ouvir o toque da trombeta falando conosco. Em quarto lugar que eu coloquei, deixar de seguir a moda. Muitos hoje querem ser crente, mas querem também andar na moda. Toma cuidado. Mas crente não pode andar arrumado. Não pode, mas andar arrumado e seguir a moda é muito diferente. O crente deve andar arrumado, mas agora quem segue a moda, toma cuidado, porque essa tal moda pode colocar um abismo entre você e o céu. Essa tal moda pode pôr uma separação entre você e o Filho de Deus. Sabe de qual forma? Tá na moda todo mundo cortar o cabelo assim, vou cortar também. Toma cuidado, a sua salvação já está em jogo. Todo mundo está usando uma camisa assim, sem manga. Acho que não tem problema não, tempo calor. Toma cuidado, essa tal moda está colocando um espaço entre você e Deus. E a sua salvação pode ficar em jogo por causa disso. É deixarmos a moda de lado, tudo que o mundo tem para nos oferecer e sermos santos. Mas por que crente veste tão feio? Ô irmão, pelo amor de Deus, feio veste é um mundo que não tem o pudor do Espírito Santo. Mas crente essas meninas, você não sente o calor não, é uma saiona tão comprida e vocês, moças, só usa calça. Até para ganhar amigo você só usa calça, muitos perguntam e nós falamos assim, não, é quente demais, não dou conta não. Então tá bom, vai nessa pintura sua que a eternidade te espera. Não adianta nada eu aqui fugir do que o mundo tem aqui e perder a minha salvação. Ou eu sou crente ou eu não sou. Ou eu vou para o céu ou eu não vou. Isso quem escolhe sou eu. Eu tenho que colocar em mim qual vai ser o que eu quero para a minha vida. Se eu quero a salvação, eu quero buscar a santificação para que eu possa ver a Deus. Agora, se eu não quero a salvação, eu levo a vida de qualquer jeito, como o mundo tem para oferecer. Deixar de seguir a moda. Lá em 1 Pedro, versículo 15, no capítulo 1, vai dizer, na parte B: sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Devemos ser santos. A palavra do Senhor vai dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, se eu e você queremos ver a Deus, primeiro precisamos nos santificar. Primeiro precisamos nos purificar e estarmos na presença dEle, para que nós possamos ver com Ele. No versículo 16 vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Deus é santo, mas também exige santidade. Não é porque Ele é santo que vai dar o céu para nós de qualquer jeito, não. Eu e você precisamos ser santos para que nós possamos encontrar com Ele nas mansões celestiais. Foi citado aqui pela manhã a passagem de Daniel. Nós podemos ver lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 1, vai dizer que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. E a Bíblia vai nos revelar então que Nabucodonosor pediu ao chefe dos seus eunucos para que levasse de Jerusalém alguns jovens, para que pudesse servir a ele ali, naquele local. E a Bíblia vai dizer então que dentre esses jovens estava também Daniel. Mas nós podemos notar uma grande diferença entre Daniel e os outros. É que Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu de Daniel.
Daniel estava fora da sua cidade, estava fora dos seus costumes, mas os seus costumes nunca saíram de Daniel. Não importava o lugar que eles estavam, porque muitos hoje levam uma vida de brincadeira. Se eu estou na igreja, eu vou como crente. Se eu vou na rua, eu vou como outra pessoa. Eu não já vou como crente mais. Fica querendo se impor ao determinado local. Não, temos que ser crente. Se eu estou na igreja, eu sou crente. Lá fora do portão, eu sou crente. Na minha casa, eu sou crente. No meu colégio, eu sou crente. Eu tenho que ser crente em todo lugar. Não tem essa de porque eu sair da igreja, eu posso perder tudo que eu estava ali, não. Não é porque eu estou dentro da igreja que eu tenho visto diferente. Não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer, não. Temos que causar a diferença onde é que estivermos. Em quinto lugar que eu coloquei, reconhecer quem é Deus. Por que reconhecer quem é Deus? Muitos hoje estão na igreja, dizem que são crentes, mas nunca reconheceram Deus a qual serve. Dizem que servem. Porque muitos, o pastor fala assim, não, vamos orar que Deus vai curar. Ele do lado do seu irmão fala assim, mesmo? Irmão, toma cuidado, não duvida do Deus a qual você serve, não. O pastor fala assim, o Senhor vai derramar do seu poder, só não vai receber você que está duvidando do Deus a qual nós servimos. Agora aquele que crê no Deus a qual serve, ele fala assim, vai Jesus, e eu quero também participar dessas bênçãos. O pastor fala, o Senhor vai derramar do seu poder, derrama, Senhor, mas também me enche da tua presença, porque ele sabe a importância do Deus na vida de um homem. Ele sabe que se não for o Senhor na vida de um homem, ele não pode vencer. Se formos lá para o livro de Jó, no capítulo 21, a Bíblia vai nos dizer que Jó, naquela passagem, Jó vai dizer assim, Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu foi tudo, perdeu seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua riqueza, mas ele não perdeu a presença de Deus, ele não perdeu a presença do Senhor na sua vida. Ei, Jó reconhecia o Deus a qual servia. Eu posso ter perdido tudo, mas eu tenho a presença de Deus. Ei, nada do que eu tenho é meu, mas tudo que eu tenho é para a honra e para a glória de Deus. Eu estou aqui neste momento, não é porque eu mereço, mas é por causa da misericórdia do Senhor. Você hoje só amanheceu o dia porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. Abra o seu coração e aceita que você precisa da presença do Senhor na sua vida. Ontem pela noite, o pastor Elivaldo aqui falando, e aí ele relatando a história de Moisés. Nós podemos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, que o Senhor foi até Moisés e falou, Moisés, eu não mais vou com este povo, porque este povo está distanciando de mim e está querendo seguir as suas próprias vontades. Aí entra no que ele falou, onde ainda tem um, Deus ainda está lá por causa daquele um. E a Bíblia vai nos dizer então que o Senhor falou a ele que não ia mais, mas que mandaria um anjo para que fosse com eles. A Bíblia vai nos dizer então que Moisés se posicionou e falou com Deus, Deus, não nos permita sair deste lugar sem a tua presença. Deus, não nos permita sairmos daqui a nenhum só passo sequer, se a tua presença não for conosco. Ei, não adianta nada eu pensar que estou seguindo os caminhos do Senhor, sendo que estou seguindo os meus caminhos. Eu tenho que primeiro buscar a presença do Senhor, porque se a presença do Senhor não for conosco, nós não podemos vencer. Mas se a presença do Senhor estiver conosco, nós já somos mais do que vencedores, porque o Senhor não perde uma batalha qual entra. Ele está sempre ao nosso lado para nos levantar, nos dar força, nos dar ânimo e fazer-nos chegar nas mansões celestiais, porque só Ele é quem tem poder para restaurar, para livrar, para curar, para derramar as tuas bênçãos no meio do teu povo. Basta eu e você abrir o nosso coração e reconhecermos que precisamos da presença do Senhor. O salmista Davi vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi já sabia que se já tinha lutas tendo o Espírito de Deus na vida, imagina se o Espírito do Senhor saísse da sua vida. Davi reconhecia que para que ele pudesse vencer, ele primeiro precisaria da presença do Senhor, ele primeiro precisaria do Espírito Santo em sua vida. Por isso Davi se preocupou com
com isso e pediu a Deus para que o Senhor não retirasse da sua vida o seu espírito, porque quem tem o Espírito de Deus tem graça. Quem tem graça tem a certeza da sua salvação. Quem tem a certeza da sua salvação, nada do mundo pode tirar o seu foco, porque ainda que possa levantar do mundo várias coisas para tentar te tirar do caminho, o seu alvo é o céu. Você vai marchando ao céu, porque o seu lugar não é aqui. Você não é daqui, mas a tua pátria é celestial. A tua casa é na glória. A tua casa é onde o Senhor disse que iria preparar. Você quer receber do Senhor? Primeiro precisa reconhecer que precisa do Espírito Santo na sua vida. Se formos lá para 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45, vai contar a história de quando o povo de Israel estava ali reunido para lutar contra os filisteus. E aí chegou Jessé até Davi e falou: Davi, vai até os seus irmãos, leva estes mantimentos para eles. E a Bíblia vai nos dizer então que Davi foi. E chegando ali, ouviu aquela voz, afrontando o povo de Israel. Então perguntou Davi: quem é este circunciso filisteu que outros afrontaram o exército do Deus vivo? E aí então eles foram explicar a Davi quem era, foram explicar para eles que aquele era o gigante. Ninguém tinha tido coragem de lutar contra aquele gigante. Aí Davi então foi lá e falou para eles que Davi iria lutar contra aquele gigante. Essas palavras chegaram até o ouvido do rei Saul. Saul então pediu para que chamasse o menino. E a Bíblia vai nos dizer então que Davi, agora já na presença de Saul, falou a ele: moço, mas você é muito jovem para lutar contra esse gigante. Davi agora vai testificar o que o Senhor tinha feito na sua vida. Ó meu rei, eu já matei um urso e um leão pela glória do Senhor. Quem é este gigante para afrontar o exército do Senhor? Eu irei lutar contra ele. Saul então pegou todas as suas armaduras e investiu em Davi para que Davi pudesse lutar contra o gigante. Davi então não deu conta de permanecer com aquelas armaduras, pediu para que tirasse. Então Saul perguntou: mas como é que você vai lutar contra esse gigante? Eu vou pela glória do Senhor, eu vou pela presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer então que Davi foi até Golias. Chegando Davi ali naquele local, Golias então olhando para ele, a Bíblia vai escrever dizendo que Golias falou: por acaso sou eu um cão para fugir de paus e pedras que você traz em sua mão? Davi, cheio da presença de Deus, vai responder ao gigante: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas o que eu tenho contra você, você não pode vir contra mim. Eu tenho com você, porque você vem a mim com espada, pode vir com as ferramentas forjadas pelo homem, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode se levantar contra mim com as melhores armaduras, mas o que eu tenho para lutar contra você, homem nenhum pode resistir. Eu tenho a presença de Deus. Ei jovem, quer ter a presença de Deus? Busque do Senhor, colocar o Senhor na frente. Peça ao Senhor: Senhor, que eu não viva, que eu morra, mas que o Senhor cresça. Que eu venha morrer, mas como assim morrer? Morrer para o mundo, para que possa viver para Cristo. Para que eu venha morrer para o mundo, para que eu possa ganhar a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu primeiro preciso renunciar, deixar tudo que o mundo tem para oferecer, para que eu possa realmente sentir a presença de Deus e poder dizer como Davi, que nós iremos contra o mundo, é em nome do Senhor dos Exércitos. No livro de Isaías, capítulo 38, nós podemos ver que Deus vai falar com Isaías para que Isaías fosse até a casa de Ezequias e falasse a Ezequias que o seu tempo havia findado, que Ezequias iria morrer. Então a Bíblia vai nos dizer que Isaías foi até Ezequias e falou: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Se fosse uma pessoa qualquer, Ezequias poderia ter virado para a parede e reclamado: ah, mas eu sempre tenho servido a ti e agora eu vou morrer dessa maneira? Não, Ezequias foi pedir a Deus misericórdia. Quem sabe ali naquela súplica de Ezequias, ele não pediu a Deus para que acrescentasse o seu dia de vida, mas Deus viu o clamor do teu servo. Antes mesmo que Isaías saísse daquele local, o Senhor falou com ele novamente: Isaías, volta e fala para Ezequias que eu acrescentarei nos seus dias mais 15 anos.
Ezequias viveu mais 15 anos concedido por Deus, mas é porque ele reconheceu que precisava do Senhor, para que só o Senhor é quem poderia acrescentar os seus dias de vida. Talvez se ele tivesse reclamado, ele poderia morrer na mesma hora, só por causa disso, mas não, ele reconheceu que o Senhor poderia acrescentar os seus anos. Suplicou a Deus e Deus assim o fez, e acrescentou nos seus dias mais 15 anos. Ezequias, eu acho que ficou alegre, com certeza, né? Porque viver mais 15 anos e reconhecer que foi Deus em que te deu este privilégio é muito gratificante. Muitos hoje estão mortos espiritualmente, porque nunca deixaram de reclamar da vida para vir adorar ao Senhor. Muitos hoje estão mortos espiritualmente, é porque humilhar aos pés do Senhor, fizeram foi se reclamar. O Senhor quer de nós que nós venhamos humilhar na presença dEle, porque através do momento que eu e você humilhamos aos pés do Senhor, a Bíblia vai dizer que os que a si mesmo se humilha, o Pai o exaltará. Você quer ser exaltado, não é aqui na terra não, porque o homem que aqui na terra se humilhar, será exaltado diante de Deus. Como assim? Porque aquele que se humilha aqui na terra, aquele que por muitos é taxado como loucos, ali no céu receberá a sua coroa, e receberá de Deus o seu galardão. Quer receber a sua coroa da justiça? Primeiro tem que se humilhar aos pés do Senhor, e colocar no seu coração que precisa do Senhor, para que você possa vencer a cada dia. Em sexto lugar, eu coloquei ter uma vida de oração. A Bíblia vai dizer ainda lá no livro de Daniel que Daniel orava 3 vezes por dia. Orava cedo, de tarde e também à noite. Não tem como o crente vencer sem que uma vida de oração. Não tem como o crente chegar a lugar nenhum sem que ele tenha uma vida de oração. Se formos fazer aqui uma comparação, é como se duas pessoas tivessem, porque muitos falam, e a Bíblia vai nos dizer que a oração é a chave da vitória, mas muitos levam isso só como um ditado, colocando aqui como se fosse uma ilustração. Duas pessoas têm o seu objetivo de chegar ali na linha de chegada, mas nesse percurso, nesse trajeto a qual eles vão percorrer, tem algumas barreiras, eles têm que passar por cima, outros eles têm que desviar, mas eles vão chegar lá. E aí então eles dois vai correndo, e então chega lá, e lá cada um tinha um baú. Ah, mas não tinha só um vencedor? Não, porque os dois tinham o direito de vencer. Mas ali tinha 2 baús, cada um tinha o seu baú, e cada um abria o baú com a sua própria chave. Mas apenas um tinha a chave da oração, o outro tinha deixado para trás a sua chave. Apenas aquele que tinha a chave pôde abrir o baú e receber a sua glória e o seu tesouro que ali estavam esperando. Só aquele pôde receber o prêmio, a qual estava preparado para ele. O outro também poderia receber, mas deixou de lado a chave da oração. Não tem como nós vencermos, não tem como o homem prosperar sem que ele tenha uma vida de oração. Mas a partir do momento que o homem ora, o céu se move, Deus derrama da tua glória, enche os que estão buscando, batiza com o Espírito Santo, renova os que estão precisando de renovo, derrama no teu poder, faz cura, faz milagre. Porque enquanto estiver um que estiver orando e estiver aos pés do Senhor de joelhos dobrados, o Senhor está ali para derramar no teu poder. Ah, mas só tem um, o Senhor vai perder. Isso vai fazer esses tantos de milagre apenas com uma pessoa. Aquele que busca ao Senhor, o Senhor vai dizer que não voltará vazia a sua palavra. Deus vai derramar no teu poder, na vida da pessoa que está disposto a ter uma vida de oração. Quer ouvir o Senhor falando com você? Dobre os vossos joelhos e ora ao Senhor, porque o Senhor pode falar conosco através da oração. E no terceiro tópico eu coloquei: por que é que eu e você devemos conservar os valores e princípios da sã doutrina? Por que nós devemos conservar os valores e princípios da sã doutrina? É porque quem mandou não foi Moisés, não. Moisés apenas escreveu aqui e falou para o povo que o Senhor havia lhe falado. Quem mandou conservar os valores e princípios da sã doutrina não foi Moisés, não. Foi aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele é aquele único que pode dizer: eu sou o que sou, e diante de mim não há outro Deus.
Ele é o único que pode dizer que Ele é o passado, presente e futuro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro vivo que morreu para a purificação dos nossos pecados. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a cura para quem está precisando da cura. Ele é o renovo para quem está precisando do renovo. Ele é o poder para quem almeja receber o poder. Ele é a salvação para os que estão perdidos. Ele é a glória para os que estão buscando. Ele é o prêmio celestial que vai usar a coroa da glória para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão marchando para o céu. Ele é aquele que hoje está aqui no nosso meio para te levantar, para te fazer um grande vencedor. Não para você se engrandecer, mas para você reconhecer que até o lugar que você hoje chegou é por causa dele, porque se não fosse ele, você não poderia vencer. Ele é aquele que está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele é aquele que está à procura de quem esteja disposto para pregar a tua palavra, para louvar o seu santo nome. Mas primeiro eu e você, nós precisamos reconhecer que ele foi quem mandou para que nós preservássemos, para que nós permanecêssemos nos bons costumes, porque ele mesmo sabia que o mundo iria nos tentar, mas ele vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com essa palavra ele vai dizer: eu venci, vocês também podem. Por isso eu deixo esta ordem: preserva, 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 preserva os valores e também os costumes dessa sã doutrina. Depois de todas essas coisas, depois que você reconhece quem é Deus, depois que você reconhece que precisa purificar, que precisa ter uma vida de oração, que você precisa estar mais perto de Deus, que você precisa solicitar de Deus a sua presença, aí agora nós vamos passar a ser um conservador da doutrina e dos bons costumes. A partir deste momento que agora nós vamos passar a conservar os valores e princípios da sã doutrina. Só após todo esse percurso aqui, após todo esse roteiro, agora sim eu posso dizer que sou um preservador dos bons costumes da sã doutrina. Diante disso, a pessoa vai ver você alegre, né? Está na casa de Deus, vai chegar até você assim. Depois de você já estar sendo um conservador da sã doutrina, vai perguntar assim: moço, você não tem luta não? Você é tão alegre? Você fala assim: eu tenho luta sim, eu tenho luta sim. Mas quem tem a luta com Cristo pode vencer. Quem não tem a luta com Cristo não tem a mesma sorte, mas quem está lutando com Cristo, ele pode vencer. Às vezes parece que o mar da vida não vai fazer naufragar a nossa embarcação, mas quem tem Jesus no barco, o mar não pode afundar este barco não. Quem tem Jesus no barco, a tempestade não pode abalar este barco não, porque quem está dentro do barco é o único que pode dizer: acalma-te, mar, e aquieta de vento, porque aqui quem manda é o teu Deus, aqui quem manda é o teu Criador. Ei, por mais que às vezes, diga a ele assim, ó, parece que as lutas e os vendavais do mar vai submergir o meu barco, mas em meio a essas circunstâncias, que parece que eu não vou vencer, eu canto assim para meu Deus, ó: passa comigo no mar, Senhor, não deixe o meu barco afundar. E quando comigo este mar atravessar, seu nome eu irei glorificar. Aqui tinha mais coisa para me falar, mas o tempo que foi me dado ali já findou. Que eu quero pular lá para a última parte. Que Deus está à procura
de pessoas que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está à procura de jovens, meninos e meninas, que possam dizer: Senhor, pode me usar, que eu sou um preservador dos bons costumes. O Senhor está à procura de jovens que possam dizer: Senhor, eu estou aqui perseverando nos valores da sã doutrina. Senhor, pode me usar com autoridade para pregar a tua palavra. O Senhor está procurando. Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando os diferentes dessa população, os diferentes deste mundo. Ei, você que colocou no seu coração de ser diferente, eu vou te dizer a verdade. Este Brasil aqui é pequeno para vocês. Este mundo aqui é pequeno para os pregadores da sua doutrina. Porque ainda que o mundo pareça grande, aquele que está do teu lado é maior. E ele te usará para levar a palavra do Senhor em todos os confins da terra. Quer receber do Senhor? Busque a Ele, porque Ele ainda está à procura. Será que hoje eu e você podemos dizer que somos preservadores? Será que hoje eu e você podemos dizer ao Senhor que pode contar comigo? Será que eu posso? Será que nós jovens podemos dizer que o Senhor pode contar conosco? Será que podemos? Será que eu posso olhar para o mundo e dizer: eu tenho algo diferente, eu tenho a presença do Espírito Santo? Não devemos ser crente aqui para agradar aos pastores. Nós devemos ser crente aqui para agradar a Deus, porque aquele que é crente para agradar a Deus, ele agrada os pastores dele. Aquele que está disposto a crer e a buscar ao Senhor, ele não dá trabalho para o seu pastor, não. Porque o seu pastor, ele quer que todos estejam santificados na doutrina, na palavra do Senhor. E aquele que está disposto a buscar ao Senhor, tudo o Senhor pode fazer por eles. Eu queria que meu pai mais Tidinho cantasse o hino aqui. Sei que aí o tempo já está findando. Eu fui salvo do pecado, recebi de Deus amigo, agora sou do Senhor, já não estou mais perdido, estou pronto para servir. Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, na luta contra o pecado, Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, na luta contra o pecado, Deus pode contar comigo. A sua igreja precisa de obreiro bom amigo, porém Deus não quer covarde, removendo o mar contigo, já estou sabendo disso. Na doutrina eu prossigo, Deus pode contar comigo, na luta contra o pecado, Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, na luta contra o pecado, Deus pode contar comigo. Agora os irmãos vai nos ajudar. Deus pode contar contigo. Os irmãos vai contar juntamente conosco nesse final. Já é
conta comigo.